Uma boa noite a todos que estão aqui no Salão do Centro Espírita Vinhas do Senhor, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. E boa noite também a todos aqueles que estão nos assistindo através do Facebook e mais tarde do YouTube. Que Deus abençoe a todos nós, abençoe os nossos propósitos. Que Jesus continue sempre sendo o nosso modelo e guia, nosso mestre, o médico das almas, o amigo incondicional das nossas vidas. E que Ele, como governador espiritual da terra, permita que os bons espíritos nos protejam, nos amparem e nos dê intuição e inspiração para que nós possamos aproveitar esses momentos em que nós vamos passar juntos, refletindo sobre assuntos da doutrina espírita. Então, que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Em nome dele, nós damos por aberta a nossa reunião na noite de hoje. Antes de entrar no assunto propriamente dito da noite de hoje, vamos fazer uma introdução, como sempre fazemos. Um dos pilares da doutrina espírita chama-se reencarnação. E qual é a finalidade, qual é o objetivo da nossa vida de estarmos aqui encarnados? É evolução espiritual. É a oportunidade que Deus nos dá para a gente evoluir. A cada passagem nossa pela Terra, como a gente sempre fala aqui, nós ganhamos virtudes, aprendemos coisas novas e também nos livramos de algumas imperfeições. E quanto mais nós nos livramos das imperfeições, mais nós vamos nos aproximando dos bons espíritos e para um futuro nos tornar espíritos puros, que é o objetivo da nossa encarnação. Um dia seremos espíritos puros. O que é o espírito? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, nós somos os seres inteligentes da criação. Nós temos o pensamento contínuo. Nós nunca paramos de pensar. O mundo espírita. Então, existem dois mundos. O mundo corpóreo, que é esse aqui onde nós estamos. Todos nós revestidos de um corpo de carne. Todos nós somos espíritos. Como a gente fala sempre aqui, nós somos espíritos imortais. Nós não vamos morrer nunca. A nossa vida continua. Quando terminar essa nossa passagem pela Terra, quando o nosso corpo material deixar de funcionar, nós retornamos para o mundo espiritual de onde nós viemos. E aonde fica esse mundo espiritual? Como diz um amigo nosso, o mundo espiritual começa onde termina o nosso nariz. Isso aqui é mundo espiritual também. Para cada ser encarnado aqui na Terra, tem pelo menos 3 desencarnados. Então imaginemos que a Terra hoje está com 4,8 bilhões de habitantes, vamos dizer assim, deve ter pelo menos 25 bilhões de almas desencarnadas nas esferas da Terra. No mundo espiritual existem diversos departamentos, conforme a gente já comentou aqui. Então, no mundo espiritual, existe, por exemplo, um local chamado umbral. Quem frequenta o centro espírita sabe. Umbral é um local onde estão espíritos com complexo de culpa, com remorsos, por ter errado, por ter deixado de fazer coisas, por ter feito coisas erradas. Então ficam ali. E esse próprio umbral dele tem também gradações. O umbral fica os mais sofridos, mais problemáticos, né? Depois os médios problemáticos, depois os menos problemáticos, né? Então falam que existe um umbral grosso, um umbral médio e um umbral fino ou leve. Existe também no mundo espiritual os
postos de socorros, as casas de transitórias, onde espíritos em recuperação são recolhidos, preparados para depois serem remetidos para as colônias, onde vão, vamos dizer, se acelerar a sua recuperação, para chegar lá e começar a trabalhar, aprender coisas novas, a refletir sobre tudo que fizeram, continuar a sua evolução, porque também evoluímos também no mundo espiritual, nessas colônias. Passamos temporadas lá, e chega sempre a hora em que nós despertamos para a necessidade de uma nova reencarnação. E como nós dissemos aqui, nós aqui no mundo material, nós temos muitas preocupações em trabalhar, em ganhar o pão com o suor do rosto, né? Em ter a nossa casa, em ter o nosso veículo, né? Comprar alimentos, roupas, né? Pagar aluguel, boletos de luz, de água, de telefonia, de internet. Então nós temos muitas preocupações com a família, com as enfermidades, que existe bastante aqui, né? Com as violências. Então aqui nós temos muitas preocupações. E quando nós estamos lá no mundo espiritual, essas preocupações não existem. Aí a preocupação é só com a gente. Então aí nós refletimos o que nós fizemos, o que nós deixamos que fazer. E pedimos ajuda aos espíritos que estão mais evoluídos do que nós, né? Os instrutores, os ministros, né? E preparamos o nosso retorno para a Terra. Uma nova reencarnação, uma nova oportunidade, né? Nosso lar, a nossa família é um instituto de educação. Aqui, convivendo com as pessoas, nós vamos aprendendo, nós vamos ensinando, nós vamos relacionando, né? E vamos evoluindo. Então, isso é importante a gente saber disso. E nós nunca apartamos do mundo espiritual. Nós sempre estamos em contato com o mundo espiritual. Principalmente durante o momento de sono. Nós vamos dormir, o nosso corpo material cansado, precisa descansar, refazer as suas energias, né? Mas o nosso espírito, ele se desloca e vai para o invisível, para o mundo espiritual. Dependendo das nossas condições, nós vamos para determinados locais. Se nós somos pessoas focadas no bem, queremos o nosso progresso, ajudamos os outros, né? Nós vamos encontrar com quem? Principalmente com o nosso anjo guardião, com os familiares que já estão lá há mais tempo, com os amigos de outras encarnações, que nós temos milhares, com aqueles espíritos que avalizaram a nossa encarnação, aqueles que nos ajudaram na nossa programação espiritual, nós vamos encontrá-los. E o que eles fazem? Nos estimulam a prosseguir no bem, puxa a nossa orelha quando nós estamos fazendo coisas equivocadas, nos lembram do nosso compromisso. E quando nós despertamos, às vezes nós lembramos de determinados sonhos, de determinado encontro com pessoas, porque o nosso cérebro material não consegue comportar tudo que nós vemos do lado de lá, né? Mas então nós temos esse contrato com eles. Bom, então, como já disse, no mundo espiritual existem vários e vários departamentos. Então, onde estão os espíritos que desencarnam? Para onde que eles vão? Muitos vão para esses, são recambiados para esses umbrais. Tem uma outra região que nós não falamos sobre ela, são as trevas, que é o local de maior sofrimento. Lá estão os espíritos criminosos, espíritos que fizeram muito mal, desonestos, corruptos, espíritos que fizeram muita maldade, estão nos locais de trevas. Lá tem chefes, quadrilhas, juízes. Quem já leu o livro Libertação, de autoria de André Luiz, viu isso, que existe nesses locais.
Lá eles programam obsessões, né, perseguições, influenciações nesses locais. Mas então, como eu estava falando, então, os espíritos, a pessoa quando desencarna, vai para onde ele merece ir. E muitos ficam por aqui mesmo. Conforme disse Jesus, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, tem muitas pessoas que são vinculadas com muita coisa, apegadas, e o apego nos prende à terra. Tem pessoas que desencarnam e ficam por aqui mesmo, ficam nas casas, ficam nos locais que eles frequentavam, nos bordéis, nos bares, nas igrejas, aonde eles frequentavam, onde eles gostavam de ficar. Muitos que tinham vícios ficam estimulando aqueles que estão encarnados a entrar para os vícios. Muitos ficam por aqui mesmo, muitos. Então, aonde nós formos, tem espírito desencarnado. Se nós formos lá nos hospitais, está cheio de ex-médicos, ex-enfermeiros, né? Cheio de trabalhadores, e espíritos também que querem prejudicar as pessoas, também adentram nesses locais às vezes. Nos bares está cheio de espíritos, nas ruas. Leiam as obras de André Luiz, né? Vão ver como os espíritos estão aí, por aí, andando pelas ruas, dentro do centro espírita. Aqui deve ter muito mais desencarnados do que encarnados, porque eles vêm, porque são trazidos para despertar, para ser ajudados, para irem ser conduzidos para as colônias, para tratamento. Despertam quando descobrem que já desencarnaram, que estão perdendo tempo aqui, que poderiam estar em muito melhores condições, que não tem mais gerência sobre a sua empresa, sobre a sua fazenda. Então, são recambiados de retorno para o mundo espiritual. Mas muitos ficam por aqui. Isso é importante em saber disso. Uma outra coisa importante, gente, é a mediunidade. O que é mediunidade? É a faculdade que as pessoas têm de entrar em contato com os espíritos. Então, o médium na acepção da palavra, né, de forma assim, estrita, né, é aquele elemento que ouve espírito, né, que vê espírito, que espírito escreve através deles, que falam através deles, que pintam através deles. Esses são os médiuns ostensivos. Mas, no geral, todos nós somos médiuns. Quem de nós não sentiu, de repente, que estava num local, parece que estava sendo observado, de repente sentiu um arrepio, de repente, de relance, viu um vulto? Quase todos nós temos alguma coisa para falar a esse respeito. Então, todos nós temos uma mediunidade, no sentido lato, né? Todos nós temos essa mediunidade. Quantas vezes uma mãe está lá no quarto, arrumando uma cama, né? De repente bate lá um estalo, né? Nosso leite que eu deixei para ferver. Corre lá, o leite está começando a subir. Alguma coisa falou para ela que ela tinha que ir lá. A gente, às vezes, com o tempo, com a vivência espírita, nós vamos percebendo que nós não estamos sozinhos. Então, o assunto da noite de hoje é exatamente isso. É a gente falar sobre os espíritos no nosso pensamento, a influência deles. E para isso nós vamos ter que consultar o nosso livro. O nosso livro é esse aqui. Livro dos Espíritos, porque nós todos somos espíritos. Então é o nosso livro. Então, Kardec, nesse capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, né, no segundo livro, ele fala na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Eles podem interferir no nosso mundo corpóreo? Porque eles são invisíveis, né? Eles podem. Eles estão na dimensão invisível. E aí, vem lá um item 1, que é penetração dos nossos pensamentos pelos espíritos. Será que eles podem penetrar o nosso pensamento? Será que eles podem ler os nossos pensamentos? É isso que são 4 questões, nós vamos ver isso aqui agora. Então, Kardec é um perguntador por excelência. Então, ele pergunta, os espíritos veem tudo o que fazemos?
Será? Vamos ver a resposta. Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeado por eles. Então, nós sempre temos Espírito à nossa volta. São Paulo disse isso de uma forma velada. Disse o seguinte: nossos atos são vistos por uma nuvem de testemunhas. São Paulo, provavelmente ele era médium, né? Ele sabia disso, ele via Espírito, né? Então nós estamos incessantemente rodeados por Espíritos. Mas cada um deles, né, cada um dos Espíritos, só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção. Eles não ficam incomodando todo mundo. Eles só vão onde que tem interesse deles. É como a gente também, a gente só vai onde tem interesse. Você pode estar caminhando pela rua, mas você olha para aquilo que você tem interesse. Da mesma forma, os Espíritos. Porque eles não se ocupam das que não lhe interessam. Então, as coisas que não interessam para ele, não interessam, eles não estão nem aí, né? Mas eles veem em tudo. E aí ele prossegue perguntando: os Espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Será que eles podem? Porque tem coisas que nós não contamos para ninguém. Nem para o pai, nem para a mãe, nem para o cônjuge, para ninguém. Dos Espíritos nós não podemos esconder nada. Vamos ver o que eles falam aqui. Conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmo. Até aquelas coisas que nos envergonham, né? A gente não quer nem lembrar daquilo, né? Eles conhecem. Eles sabem que nós fizemos aquilo. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Porque aqui, gente, nós somos dissimulados. Às vezes você está conversando com uma pessoa que lhe é antipática, mas você sorri para ela, conversa serenamente, mas no íntimo você está pensando assim: quero que esse cara se lasque, esse cara é nojo, né? Mas aqui nós temos um verniz que nos faz dissimular, mostrar que nós somos pessoas afáveis e na realidade não somos. Mas para as espiritualidades não tem esse negócio. Eles sabem realmente que nós estamos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, eles sabem disso. Então nós não podemos esconder nada da espiritualidade, né? E ele prossegue perguntando: assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa pessoa depois de morta? Ele responde: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão que vos vê. Então não adianta. Daqui nós podemos esconder das pessoas, esconder da polícia, né? Mas dos Espíritos não adianta. Eles nos veem. Então, gente, nós sempre temos uma multidão de Espíritos ao nosso lado. Você chega num local, num bar, tem lá meia dúzia de gato pingado, ou tem lá uma pessoa, mas lá tem Espírito, tá? Que gostava daquele ambiente. Prosseguindo. Que pensam de nós os Espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? O que eles pensam de nós, no geral? E isso depende. Os Espíritos levianos, zombeteiros, riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Ficam rindo de nós. Às vezes eles fazem alguma traquinagem, escondem alguma coisa, né? Quando eles veem que a gente está apavorado, perdido, enrolado, eles ficam rindo, que eles aprontaram com a gente, alguma coisa fizeram. Os espíritos sérios, quer dizer, os espíritos bons, lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Gente, uma coisa importante, nós sempre temos espíritos que gostam de nós, que querem o nosso bem. Nós temos um ser chamado anjo da guarda. Esse ser foi designado com antecedência, antes do nosso nascimento, para nos acompanhar, nos proteger, nos amparar. Mas o jeito que eles mais nos ajudam é através da inspiração.
De repente vem aquele pensamento, procura fulano, vai em tal lugar, vem na minha cabeça. É os nossos protetores, os nossos amigos. Então, como tem aqueles que tentam prejudicar, temos que tentar nos ajudar. E são muitos. Bem, então nós vimos aí que eles podem interferir no nosso pensamento. Que nós não podemos ocultar deles os nossos pensamentos. Porque eles têm essa faculdade de ler pensamentos. Espíritos, quando estão mais evoluídos, não precisam nem falar. A linguagem deles é pensamento. Agora nós vamos ver a outra parte, a segunda parte, onde ele fala aí sim, aí já é influência. Por enquanto, nós vimos aqui só penetração, que tem essa capacidade de ler os nossos pensamentos. Saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando. Isso nós vimos agora. Agora nós vamos ver a influência. Eles podem influenciar. Eles podem influenciar nos nossos pensamentos, nas nossas ações. É isso que nós vamos ver agora. Então essa questão aqui, ela é famosíssima. Quase todos os espíritas sabem ela de cor. É a questão 459. Então nessa questão, Allan Kardec pergunta de Kardec: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então ele quer saber se eles podem influir nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Então a resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Nós não temos ideia de como eles podem nos influenciar. Como eles nos influenciam? Nós não temos ideia. Influenciam muito. Lembrando sempre que nós recebemos influência dos inferiores, mas recebemos também dos espíritos bons. E isso tudo depende da gente. As influências que nós vamos receber dependem da gente. E aí ele prossegue, são basicamente duas respostas, né? E aí ele fala assim: porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. A gente fala, pô, se eles nos dirigem, onde está a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio? Mas eles nos dirigem para onde? Para onde que nos dirigem? Para onde nós temos interesse, nossos desejos. Então nós é que abrimos as portas para eles nos dirigirem. São nós que abrimos as portas. Se nós somos pessoas focadas no bem, ajudamos os outros, só pensamos em prosperidade, né? Coisas boas, né? Gratidão a Deus, né? Caridade, queremos a harmonia na nossa família, fazemos todo esforço. Então, se a pessoa pensando em coisas boas, eles estão lá para nos ajudar, para nos dar ideia, para nos inspirar. Mas se nós somos focados em violência, em desonestidade, né? Porque nós temos desejos, nós temos sentimentos. Os nossos sentimentos geram desejos. E esses desejos, eles sabem. O que você está desejando? Eu desejo me vingar. Eu desejo matar. Eu tenho inveja. Eu tenho ciúme. Isso aí são paixões, né? Que atraem os espíritos inferiores. E o Kardec prossegue. Aí olha só como Kardec era um perguntador por excelência. Ele vai perguntando e vai fechando o assunto. Nós temos pensamentos próprios, que são nossos, e outros que nos são sugeridos pelos espíritos, né? Então respondem eles: vossa alma é um espírito que pensa. Nosso pensamento é contínuo, nós estamos sempre pensando. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditório. De repente você está com um problema e vem o seu pensamento sobre aquele assunto. Eu preciso resolver isso. E de repente começa a vir variantes. Eu vou lá, vou falar umas verdades para aquele cara. Vou lá, se ele falar comigo, eu vou brigar com ele. Você começa já. E eles estão percebendo isso aí. E aí começa a jogar também coisa para te incentivar a fazer aquilo. Agora, se você é diferente, não, eu vou lá, vou conversar com ele, com paciência, né? Vou pedir para o meu anjo da guarda me inspirar para mim, não me alterar. Você recebeu uma boa inspiração, né?
Então, nós recebemos do mesmo assunto, muitas coisas, às vezes contraditórias. Compra isso, não compra isso. Compra esse carro, não compra esse carro. Eles influenciam a gente. Assim como os amigos também influenciam. Os amigos encarnados, né? Tanto que nossos pais falam, cuidado com a companhia, né? Pois bem, nesse conjunto, há sempre os vossos, quer dizer, os vossos, nossos, né? E os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, o que acontece? Surge várias variantes, várias vertentes para um mesmo assunto. Mas quem vai escolher a decisão que vai tomar é você. Quem vai escolher, nós temos o livre-arbítrio, então nós somos livres para tomar uma decisão ou outra. Por isso que a gente fala, a vida é feita de escolhas. Escolhas boas dão resultado bom. Escolhas equivocadas dão resultado equivocado. A gente sempre fala aqui, plante sementes douradas que você vai colher frutos dourados. Se você plantar sementes negras, vai colher frutos negros. Então a vida é feita de escolha. Então nós recebemos um monte de ideia na nossa cabeça. Só de prestar atenção no dia a dia que nós vemos isso aí. E por isso que é importante a oração. Por isso que é importante nós lembrarmos que nós temos um ser que cuida de nós, que é o anjo da guarda. Pedir ajuda. Mas vamos lá. Aí ele prossegue perguntando. Olha que ele vai perguntando, sempre matando o assunto. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Na anterior nós vimos que temos os nossos e os deles. Agora, como é que nós vamos saber qual que é nosso e qual que é deles? Vamos ver se tem jeito. Diz lá, quando um pensamento vos é sugerido, quer dizer, que vem de fora, né? É como uma voz que vos fala. Muitos de nós fala isso, ó. E de repente parece que uma voz me falou. Tem um conhecido meu que me contou uma história, que estava viajando para visitar uma família lá no norte de Minas. E uma vez por ano ele ia visitar a família, Natal, às vezes Ano Novo. Então, ele conhecia bem a estrada, aqueles retões, né? De repente uma curva, né? Conhecia. Então, de repente, ele ia por uma reta, e depois daquela reta era uma lombada e uma curva à direita. Ele disse que, de repente, uma voz falou no ouvido dele, vai para o acostamento. Ele ouviu. Imediatamente ele fez isso. Jogou o carro no acostamento. Desacelerou. Quando ele fez isso, apontou lá na curva 3 carretas. Uma no acostamento e uma ultrapassando a outra. Falei, se eu entro ali, eu não ia escapar. Recebi uma ajuda. Quantos de nós, de repente, houve alguma coisa? Não vai em tal lugar hoje. E às vezes a gente obedece, e às vezes não. Não vai por esse local hoje. Muda o itinerário hoje, né? De repente vem isso. Então, quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre no primeiro impulso. Então, o nosso pensamento é aquela ideia primeira que você tem. Vou comprar isso. Primeira ideia que você teve. Agora, aonde eu vou comprar? E aí começa a vir outras coisas. Então, a primeira ideia que vem para a gente, é que é nossa. Aí depois começa a vir sugestões. De resto, aí ele fala assim, olha como é importante, de resto, não há grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não o saberdes, se o pensamento é seu ou vem de fora. Não é útil saber isso aí. O homem age mais livremente, você tem livre-arbítrio, você vai escolher. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar um mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, no frigir dos ovos, quem escolhe é a gente. Recebemos um monte de sugestão, mas quem escolhe é a gente. Aí ele pergunta aqui, os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Aquelas pessoas inteligentes, cientistas, né? Escritores, músicos,
Tiram a ideia deles mesmos. Tudo é deles. Minha resposta. Algumas vezes a ideia surge dos seus próprios espíritos. Mais frequentemente eles são sugeridos por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Então, gente, filósofos, escritores, cientistas, médicos, estudiosos, né? O cara, elemento que de repente descobre um remédio, vacinas, um invento que vai beneficiar a humanidade, um avião, né? Alguma coisa assim importante para a humanidade, navio, né? Esses caras são elementos, espíritos já mesmo com uma bagagem de inteligência grande. E os espíritos, sabendo que eles são pessoas assim, procuram ajudar a descobrir o antibiótico, a penicilina, né? Para beneficiar a humanidade, para escrever uma obra de filosofia, de um romance, músicas, são inspirados. Música boa por espíritos bons, música medíocre, né? Que é o que tem muito hoje, né? Aí tem uma observação aqui de Kardec. Ele fala assim: se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece velada, vaga, é assim que deve ser para o nosso bem. Então, o que é importante é saber que a espiritualidade pode influenciar nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Porque o pensamento é a base de tudo, gente. É a base de tudo. Pensamento, sentimento, desejos, paixões, né? Tudo isso atrai a espiritualidade. Kardec pergunta: diz algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Quer dizer, a primeira ideia que você teve é boa? Vamos ver o que ele responde. Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Então, depende da gente. Se você é uma pessoa focada no bem, você vai querer fazer uma boa ação, seu pensamento é bom. Mas se você é uma pessoa focada em violência, em desonestidade, em vícios, o primeiro pensamento pode não ser bom. Você fala: não, eu vou lá brigar, eu vou lá beber uma, eu vou lá comprar droga. Então, depende. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Na sequência, como é que nós vamos saber se o pensamento que está sendo sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Ele fala: examinai, os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Então, dá para a gente descobrir. Se a gente teve uma ideia boa, só pode ter vindo de um bom espírito. Se vem uma solução para aquele problema boa, mas vem lá a ideia: eu não vou pagar aquele cara. Depende, não, vai lá, cara. Vai lá. Conversa com o cara, parcela. É uma ideia diferente. Essa ideia veio de um mau espírito, não pode ser. Vou lá, vou brigar com ele, não vou pagar. Então, é só a gente examinar, a gente vai ver se aquela ideia que nós estamos tendo vem de uma boa inspiração ou não. Com o tempo nós vamos descobrindo tudo isso aí. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual a finalidade? Por que eles fazem isso? Resposta: para vos fazer sofrer como eles. Porque o mau espírito, o espírito inferior, ele sofre. Porque ele está afastado das leis de Deus, está fazendo as coisas erradas. Aí o Kardec pergunta: e isso diminui os seus sofrimentos? O sofrimento dos espíritos ruins? Não é? Não, mas eles o fazem por inveja de seres mais felizes. Então eles querem fazer com que a gente sofra. Eles têm inveja da gente. Que espécie de sofrimento eles querem fazer nos provar? O que eles querem nos fazer provar? Qual o sofrimento que eles querem fazer? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar afastado de Deus.
Quer dizer, vos conduzir para os vícios, para os crimes, para as falências, né, para as violências, para fazer a gente sofrer. Vão jogando essas ideias para vocês entrar pelas portas erradas e com isso sofrer. Agora, uma pergunta interessante essa aqui. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Deus sabe disso. Por que Ele permite que os maus espíritos nos influenciam? Por que Ele fala, não, só os bons vão influenciar, os maus não? Por que será que Deus permite que os maus nos incitem, nos influenciem? Resposta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância do homem no bem. Tu, sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Então, Deus usa tudo. Porque quando Ele permite que esses espíritos nos influenciem, eles também estão testando a nossa resistência contra as tentações, a nossa fé. E o detalhe, esses espíritos, de tanto eles fazerem isso, de tanto eles tentarem nos prejudicarem, muitas vezes, pelo modo que nós somos, eles tentam, não conseguem, mas eles vão aprendendo e vão mudando. Nós acabamos ajudando eles. Né? Mas vamos ver o que ele diz mais aqui. Aí os espíritos bons falando, nossa missão é de te pôr no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chama pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se nós desejamos o mal, se nós queremos cometer violência, cometer as coisas erradas, isso só pode nos ajudar assim, porque nós que abrimos as portas para eles. Né? Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terá uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Vai lá, mata mesmo, rapaz. Você é desaforo. Esse cara não merece viver. Vai lá. Vem ideia na sua cabeça. Mas também terá outros que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Você vai receber de pessoas, não faz isso. Você mata o sujeito, ele tem família. Você vai ficar preso. Você vai ter que vender teu patrimônio para pagar advogado. Você não vai ter liberdade por longos e longos anos. Além de ficar devendo aqui na terra, você vai ficar devendo para Deus. Vem as suas ideias. E aí você é senhor de tomar uma decisão ou outra. Então, por isso que a oração é importante, que ela nos liga a Deus, que ela dá oportunidade dos bons espíritos nos influenciar, não deixar a gente desviar. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Ele pergunta mais, pode o homem se afastar ou se libertar da influência dos espíritos que nos incitam ao mal? Nós podemos nos libertar disso? Nós podemos afastar essa influência? Tem jeito? Resposta, sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, os nossos desejos de vingança, de desonestidade, de traição, de infidelidade, é que abre as portas para eles nos influenciarem. Então, se você mudar seu comportamento, eu não posso fazer isso, eu tenho que mudar. É por isso que o carro-chefe da doutrina espírita chama-se reforma íntima, que é o quê? Mudança de comportamento. É você despertar que você é o senhor da sua vida, que você é a única pessoa que pode te deixar feliz ou infeliz. Que é você que faz escolhas. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam à sua tentativa. Então você muda os seus pensamentos, muda as suas condutas, muda o seu comportamento e esses espíritos não conseguem te influenciar. Eles desistem.
Ele diz lá, que queres que eles façam? Quando não tem nada a fazer, abandona o campo. Se ele ver que não consegue te influenciar mais, vamos tentar influenciar outro. Não obstante, espreita o momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, nós temos que estar sempre vigilante, porque você muda a sua conduta, você fecha as portas e ele não consegue mais te influir. Mas se você voltar para os mesmos vícios, para as mesmas desonestidades, abre o campo outra vez. E eles retornam. Então, nós somos senhores de fechar as portas ou deixar as portas abertas. Essa aqui é importante, ó. Isso aqui é muito importante. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque a outra ele falou o quê? Ele falou afastar a influência. Nesse ele fala o quê? Ele fala em neutralizar, quer dizer, neutralizar mesmo, né? A influência dos maus espíritos. Então ele responde, fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Então quando você se envolve com o bem, você ajuda os outros, você ajuda o seu pai, a sua mãe, seus amigos, ajuda uma casa de caridade, você é uma pessoa boa. O que acontece? Você atrai a companhia dos bons espíritos. Com isso, os maus não têm acesso. Então, envolver com o bem é o segredo da coisa. Quem sempre, quando eu chego aqui no centro e pede orientação, porque está passando por isso, e fala, primeira coisa da sua vida, não se envolva com o que não presta. Porque se você envolver com o que não presta, você atrai companhias espirituais ruins, energia ruim. Se você se envolver com coisas boas, você atrai a companhia dos bons, a proteção dos bons. Aonde chega a luz, as trevas se afastam. E ele prossegue, né, dizendo o seguinte, fazendo bem, e aí vem a segunda resposta, colocando toda a vossa confiança em Deus. Porque, gente, uma coisa é importante, mesmo a gente se envolvendo com o bem, a gente ter bons pensamentos, bons desejos, né? Se afastando das más paixões, né? Mas nós temos um planejamento reencarnatório. Às vezes nós temos expiações para passar, provações. De repente vem uma perda de um ente querido, de repente vem uma doença grave, de repente vem um desemprego, que são coisas que você teria que passar para você crescer, para você ganhar paciência, tolerância, para você orar, para você se lembrar de Deus. Então essas coisas acontecem também, mesmo você se envolvendo com o bem, pode acontecer. Então por isso que você não pode perder nunca a confiança em Deus. Deus está vendo, Deus cuida de mim, Deus vai me ajudar, Deus me abençoa. Não pode perder a confiança em Deus nunca. Então, com isso, se envolvendo com o bem e confiando em Deus, você repele a influência dos espíritos inferiores e destrói o império que eles desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós maus pensamentos, que insuflam a discórdia, que excitam em vós as más paixões. Desconfiai de tudo e daquilo que exalta o vosso orgulho. Às vezes nós melhoramos um pouquinho de vida e ficamos orgulhosos. Não escutamos conselho de ninguém, achamos que nós somos soberanos, né? Podemos fazer tudo, que só com o nosso pensamento equivale. Isso é orgulho. Então nós temos que ter cuidado com isso. Tá? Com a vaidade, com o orgulho, que isso nos derruba, mais cedo ou mais tarde. E abre porta para espírito inferior. Porque eles atacam a vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração do Pai Nosso: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, gente, não devemos ficar reclamando da vida nos momentos de aflições. Oremos, confiemos em Deus, porque tudo passa. Aquelas aflições, aquelas dificuldades vão passar. E ele prossegue, então, quase no final, gente. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza, a nossa fé no bem, receberam a missão de o fazer
Isso é missão? Será que os Espíritos receberam a missão de nos tentar? Se é uma missão que eles cumprem, eles terão responsabilidade nisso? A pergunta é se isso aí é missão, né? Resposta dos Espíritos superiores: nenhum Espírito recebeu a missão de fazer o mal. Nenhum. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Então, quando eles fazem o mal, eles estão aumentando as suas dívidas do lado de lá. Vão ter que resgatar. Tudo que você estraga, você tem que consertar. Deus pode deixá-lo fazer para provar, mas jamais ordena e cabe a vós arrepender. Deus deixa eles fazerem as coisas, eles nos tentarem, eles nos influenciarem, mas não ordena isso, deixa. Mas nunca vai dar missão para o Espírito fazer isso com a gente, né? Então cabe a nós repelir. Somos nós que vamos repelir. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, ou de satisfação interior sem causa conhecida, e isso decorre unicamente de uma disposição física, de repente nós acordamos, né, angustiados, né, ansiosos, ou então alegres, né, otimistas. Ele responde: é quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tiveste com os espíritos, ou das relações que tiveste com eles durante o sono. Que é aquilo que eu falei no começo. Durante o sono nós vamos encontrar com espíritos bons ou maus, depende da gente. Se eu sou focado em coisa ruim, quando durmo, vou encontrar com eles. E vão me influenciar para acordar nervoso, ansioso, irritado, né? Para começar a brigar desde cedo. Né? E a última agora. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias? Resposta: eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o saber para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acreditais que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção. E então lhe sugere apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Entendeu? De repente você encontra um dinheiro, uma carteira com dinheiro lá, né? Cartão, aquele coisa. Você, se é um espírito focado no bem, você fala: poxa, você começa a pensar: poxa, esse cara perdeu essa carteira, tem dinheiro dentro. E esse dinheiro, pagar as contas dele, comprar comida, comprar remédio. Como é que esse cara vai fazer esse dinheiro? Como é que eu vou saber, conseguir descobrir esse cara? Aí você olha, vê se tem algum documento, alguma coisa ali que pode direcionar, né? Ou vai a algum lugar, um local, uma delegacia para entregar, né? Você tem interesse de ver que aquele dinheiro entregue ao dono. Quando você descobre, vai entregar a satisfação da pessoa que recebe aquela carteira. Rapaz, você não sabe a falta que esse dinheiro vai fazer para mim. Eu ia comprar remédio para meu filho está doente. Eu ia pagar o armazém, a luz, a água. Agora, você, quando é uma pessoa inferior, uma pessoa que não está muito focada no bem, você fala: o que é achado não é roubado, enfia no bolso. Nem que você saiba quem é o dono, você não entrega. Às vezes influenciado pela espiritualidade negativa. Então, gente, eles aproveitam a circunstância. Às vezes, de repente, vem aquela ideia: vai por essa rua hoje, vai por essa, não é? Então, gente, é para a gente ter uma ideia como nós podemos ser influenciados pelos espíritos. Quanto nós podemos ser influenciados. Agora, depende da gente. Tudo depende da gente. Tudo depende da gente, de nós. Aí vamos nos lembrar de Jesus, né? Que ele fala: todo aquele que me segue, que segue os meus ensinamentos, jamais andará em trevas. Faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Faça o bem, se envolva com o bem. Então, por isso que fala: não se envolva com coisa errada, que é dívida.
Divaldo fala uma coisa, o mal que nos faz mal não é o mal que nós sofremos, é o mal que nós fazemos. E quando nós sofremos o mal, às vezes é resgate do passado, de ações erradas. Mas quando nós fazemos o mal, este é ruim, porque é dívida que nós vamos ter que resgatar. Por isso, que se nós quisermos ter uma vida boa, procuremos seguir as orientações que estão no Evangelho. Quem segue Jesus, perdão, paciência, tolerância, caridade, orar pelos inimigos, fazer o bem para quem nos faz o mal, é a orientação de Jesus, que o Espiritismo nos vem reforçar. Então tudo depende de nós, gente. Às vezes nós estamos passando por aflições, não esqueçamos que nós temos um anjo da guarda, isso é fundamental, é o primeiro ser a que nós temos que pedir ajuda. Meu anjo da guarda, eu vou lá falar com o prefeito, pedir aquilo, me dá intuição para me chegar lá e falar as coisas certinho. Eu vou lá pedir aumento para o meu patrão, não deixa eu me extrapolar, de conversar, falar aquilo que eu preciso, convencê-lo para que ele me dê esse aumento. Então, a gente pede inspiração, pede ajuda. Não podemos lembrar que as pessoas que conviveram conosco, que estão do lado de lá, veem o que nós estamos fazendo. Você tinha um sócio, o sócio morre. Aí você fala assim, eu vou dar o tomo na viúva, vou dizer para ela que não tinha dinheiro nenhum, tinha cheio de conta, mas o sócio está vendo lá que você está fazendo isso. E aí pode virar um seu obsessor. De repente, uma mãe que perdeu um filho está aqui desesperada, se escabelando, não quer mais viver. O filho está lá, vendo a mãe fazendo aquilo. Eles vêm. Então, gente, nós estamos muito ligados com a espiritualidade. Nós estamos rodeados. Isso é bom que nós saibamos disso. Que nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Nós podemos fechar as portas ou abrir as portas. Essas pessoas que nos influenciam, eles estão testando as nossas fortalezas, né? Como é que nós estamos de fé, de confiança em Deus. Então fica aí esse ensinamento dos Espíritos para nós. Uma coisa importantíssima, gente, nós que estamos no Espiritismo, temos que estudar, temos que não parar, estar sempre estudando. Porque tudo isso que eu estou falando aqui é apenas uma provocação para vocês. Isso não é estudo, é uma provocação. Traz ensinamento? Traz. Mas é para a gente se mover mais. Tanto que o Espírito da Verdade fala, Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Lá no Evangelho de João, Jesus fala, buscais a verdade vos libertará. O conhecimento das coisas faz com que a gente tome. Quantas pessoas não têm a mínima noção disso que nós conversamos aqui? Nenhuma noção. Vivem, comem, correm atrás, para lá, para cá, e exercitam o sexo, e envelhece, adoece, e morre sem saber disso. Que nós somos seres imortais, que a vida continua, que essa vida aqui vai influenciar no nosso retorno e na próxima encarnação. As pessoas não sabem disso. Quantas pessoas talvez não cometessem desonestidades, violências, infidelidades, traições, se soubessem disso, que tudo tem consequência. Nossos atos são vistos por nuvens de testemunhas. Fica aí essa mensagem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Nós estamos encerrando a nossa reunião e pedimos a Deus que nos abençoe, que nos ajude. Que o Evangelho de Jesus seja sempre o nosso manual para a gente seguir. Que a espiritualidade superior continue a nos ajudar para que nós possamos combater o bom combate. Continuar caminhando pelos caminhos de Deus todos os dias da nossa vida. E brilhando a nossa luz, conforme Jesus disse, brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas obras, glorifique a Deus. Então, que nós possamos fazer o melhor. Que Deus nos abençoe. Com essas palavras, damos por encerrada a nossa reunião semanal.